Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, onde nós vamos utilizar para tanto a Folha de São Paulo desta quinta-feira, dia 25 de junho, a edição 33.321, onde na página A16 nós estávamos analisando a situação muito crítica que vive os Estados Unidos em relação à pandemia. Na edição anterior, a primeira, nós analisamos os casos numéricos, utilizando para tanto vários gráficos, e vimos que os Estados Unidos teve alguns estados onde a quarentena ou o distanciamento social foi menos rígido e eles tiveram uma explosão do número de casos e mortes a partir do dia 1º de junho, e o estado de Nova York, que foi mais rigoroso quanto à quarentena, ele teve uma diminuição e continua a ter bastante significativa. Vimos também que os Estados Unidos, ele tinha em termos de casos, no dia 23 de junho, 2.349.000 casos, com 122.000 mortes. Vamos agora, depois de ter feito essa introdução, olhar o texto que a Marina Dias fez de Washington ao fazer o levantamento sobre a situação que o país vive. Foi preciso trocar a metáfora para tentar explicar o aumento de novos casos de coronavírus em mais da metade dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, dia 22 de junho, o país somou 35.000 infectados no terceiro pior dia desde o início da pandemia. Claro que em termos de gráficos, aqueles que foram apresentados, nós vimos que foi o pior dia, dia 23 de junho, pior que o dia 1º de maio. Especialistas e técnicos do governo americano substituíram a tese de que uma forte segunda onda vai atingir o país até o fim do ano, pela ideia de que haverá surtos em várias regiões, em espécie de incêndio que pode se alastrar até depois de dezembro. Veja que péssima notícia. Nós vimos que a partir de 1º de junho, em termos gráficos, começa uma segunda onda nos Estados Unidos. Tanto que entre o dia 1º de junho e o dia 23 de junho, ocorre um aumento de 50% no número de casos de infectados. No entanto, gente, se isto ocorrer, essa oscilação, esse vai e vem, isso destruirá ainda mais a economia dos Estados Unidos. A intensidade e a extensão das chamas, que podem se espalhar caso não sejam controladas, vão depender da capacidade de testagem e do processo de reabertura econômica em curso em todos os 50 estados americanos. É sem dúvida esse afrouxamento do isolamento social que está provocando esse segundo momento. Claro que cada estado está numa situação diferente. Nova York diminuiu de 8.000 para 590 casos por dia, por ter adotado um lockdown muito rigoroso do dia 1º de março até o dia 1º de junho. Já a Califórnia, que não adotou o lockdown, passou de 0 casos no dia 1º de março para 6.200 casos por dia no dia 23 de junho. Na verdade, está crescendo na Califórnia de forma exponencial. Regiões que não reendureceram suas regras de higiene e distanciamento social, em meio aos repiques, por exemplo, devem ser mais impactadas
e se tornar um problema para o restante do país. Eu vou dizer novamente os estados que estão nessa situação: Califórnia, Texas, Arizona e Flórida. Por sua vez, há poucos casos em Nova York, que passou por uma curva muito agressiva de crescimento, e nós temos pequenos casos no Missouri e em Oklahoma, embora esses dois últimos estados nós estamos tendo uma ascensão. Temos que parar de pensar em ondas. No lugar disso, imaginaria um incêndio que cresce em brasas. Se essas brasas pousam num lugar onde as pessoas não estão tomando o cuidado necessário, elas explodem, afirma John Stuarsberg, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia em Berkeley, justamente o estado que no momento mais apresenta casos. 20% dos casos de infecções diárias são registrados na Califórnia. Líderes da pandemia no mundo, os Estados Unidos registram mais de 2,3 milhões de casos e 121 mil mortes por Covid-19. Isso, é claro, em dados entre os dias 22 e 23 de junho. Nós já estamos, portanto, no dia 26. Se atualizarmos, veremos que a situação é muito mais complicada. Segundo o levantamento do jornal The New York Times, 26 dos 50 estados americanos tiveram um aumento sustentado de novos casos da doença nos últimos 14 dias. Então é o que podemos chamar, sim, de segunda onda. O problema é que os Estados Unidos assinala para não tomar nenhuma providência mais rigorosa, ficar nesse chove não molha. Então a tendência é que haja 2, 3, 4 ou sabe-se lá quantas ondas. Mesmo depois de o país ter registrado tendência nacional de queda no fim do mês passado. Hora que ele registrou essa tendência de queda, por exemplo, no dia 1º de maio tinha 34 mil casos e no dia 1º de junho, um mês depois, passou a ter 22 mil casos, teve uma redução de 50%, ele relaxou o cuidado com o isolamento social e em apenas 23 dias do mês de junho passou de 22 mil para 35 mil casos de infecções diárias, ou seja, piorou a situação em menos tempo e com a maior quantidade de casos. Apesar do temor de que protestos que reuniram multidões contra o racismo pudessem contribuir para que os números subissem ainda mais, especialistas ouvidos pela Folha dizem que a situação piorou principalmente em estados que retomaram as atividades de forma prematura ou naqueles que não haviam sido atingidos de vez pelo vírus. E, gente, parece que isto também está acontecendo no Brasil. Por isso, o disparar do número de casos, de infectados e de mortos. O que estamos vendo atualmente é o aumento de novos casos em estados que nunca foram realmente bloqueados e estão reabrindo sem nunca terem reduzido muito a transmissão, diz o epidemiologista Arnold Monto, da Universidade de Michigan. Não é uma segunda onda para ele. São crises onde pessoas que estão em um lugar com algum grau de transmissão se reúnem e passam muito tempo sem máscaras. Quer dizer, é a tal da facilitação. Ou seja, as pessoas não estão respeitando nos Estados Unidos a ameaça e por isso ele vive um crescimento de 50% em apenas
23 dias do mês de junho, isso no número de casos de mortes e de infectados. Mas é isto, como eu havia anunciado, nós vamos fazer esta reportagem devido à relevância dos Estados Unidos e de ser um ano eleitoral em vários takes, mesmo que a gente precise fazer uma segunda edição para a gente prosseguir os nossos estudos cotidianos. Mas é isso, gente. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima!